Bom, pessoal, meu nome é Luiz Amado, sou professor de Geografia e estou aqui para mostrar para vocês sobre a teoria das placas tectônicas, né? A gente tem, essa teoria que mostra para nós como é a formação dos continentes e é muito importante a gente ter em mente, né, que existem na crosta rachaduras e cada pedaço da crosta, né, é uma placa tectônica. Aqui, ó, cada pedacinho desse aqui, ó, que nós estamos vendo aqui, entre essas linhas vermelhas, é uma placa. E as linhas vermelhas é o que a gente chama de encontro de placas tectônicas. São nessas linhas vermelhas que acontecem os chamados terremotos, tá? Então, ó, os terremotos... Peraí. Os terremotos acontecem no encontro das placas. Os terremotos acontecem no encontro das placas tectônicas, tá bom? E o encontro das placas tectônicas é essa parte vermelha. As placas, elas não colidem entre elas com grande velocidade, não. São milímetros, às vezes meio milímetro por ano. Isso é muito difícil de acontecer um terremoto com meio milímetro por ano, por exemplo. Mas, dependendo da situação, acontece um terremoto. Nessa região aqui, que é o Japão, aqui também Filipinas, aqui é a Indonésia, mas vamos pegar o exemplo do Japão. Acontece terremotos todos os dias. Por quê? O atrito lá é muito grande. Olha o tanto de linhas de placas que tem aqui. Tem essa placa das Filipinas, tem essa placa da Eurásia, tem essa placa norte-americana. Tem várias placas que se encontram aqui. E aí, o que acontece? O Japão, ele é suscetível a vários terremotos por dia. Os prédios que existem no Japão, eles são todos adaptados. Eles têm a base deles, né? Imagina um prédio assim. Esse aqui é um prédio no Japão. Essa parte aqui de baixo deles, de todos os prédios no Japão, tem o que a gente chama de umas esteiras, né? Que fazem com que o prédio balance, mas a base ela não fique torta, ela apenas balance junto com o prédio. E o prédio é todo firme para não cair. Então as pessoas dentro desses prédios, elas sentem o tremor. Muitas vezes os quadros mexem, os computadores das mesas mexem, as luzes, né, as lâmpadas tremem. As pessoas apenas sabem que está tendo terremoto, elas ficam atentas. Mas raramente acontece um grande acidente. Os acidentes são com terremotos muito fortes. Deu para entender? Esse tipo de estrutura é muito comum no Japão, mas em outras localidades não é tão comum. Na Índia, na China, a Índia aqui, na China, na Indonésia, né? No Chile, muitas vezes os terremotos menores causam estragos por não terem tanta tecnologia para suportar, não terem um prédio bem construído igual tem no Japão, tá bom? Então, essa teoria da tectônica de placas, ela foi construída em 1960, tá? 1960, né? Meu pai não tinha nascido, por exemplo, meu pai nasceu em 67. Então já tem bastante tempo, né? Então essas tecnologias, deu tempo dessas tecnologias aprenderem com isso, né? Com essas novas teorias, né? Mas a partir daí a gente tem também outras ideias que a gente foi desenvolvendo, como por exemplo a ideia que o manto, né? O manto da Terra, ele produz essas correntes de convecção que ajudam as placas a se moverem, porque uma placa que não se move,
não encontra outra placa para produzir um terremoto. Uma placa que não se move é apenas uma placa parada e a gente não tem que se preocupar com vulcões, com terremotos, com maremotos, com nada disso. Mas as placas se movem. E se movem por quê? Porque embaixo das placas, tendo ideia que isso aqui é uma placa, aqui ó, tem uma divisão de placas, tem um encontro de placas, onde estão esses vulcões aqui, é um encontro de placas, tá vendo? Vou até aproximar um pouco mais. Olha só, essa linha aqui é um encontro de placas, essa parte aqui já é um encontro de placas, essa parte aqui já é outra placa tectônica, e aqui já é outra placa, e tem vulcão no encontro de outra placa tectônica. Vocês percebem que os vulcões eles se encontram no encontro de placas tectônicas. Cada encontro de placa tectônica tem formação de vulcões e formação de montanhas. Isso aqui que vocês estão vendo são montanhas que se encontram no encontro de placas tectônicas. Então, no encontro de placas tectônicas, nós temos montanhas, nós temos essas linhas que dividem essas fissuras que a gente chama, que depois nós vamos estudar mais esse termo, né? Esse termo chamado fissuras. E esses encontros é onde acontecem os terremotos. Vocês percebem que essa placa aqui, ela está afastando dessa aqui? Olha a setinha, uma setinha para cá, uma setinha para lá. Essas duas placas estão se afastando, tá bom? Essas duas placas não estão encontrando. Isso acontece que isso não forma montanhas. Você percebe que as montanhas elas são mais por conta desse encontro aqui do que desse. Esse encontro é o encontro que está uma placa apertando a outra. Essa placa, por exemplo, ela está, deixa eu até mudar a cor aqui, subindo de encontro com essa outra que está descendo. As duas estão uma colidindo com a outra. Aqui não. Aqui uma está se afastando da outra. Aqui também estão colidindo. E aqui está sendo formada algumas montanhas. Tá bom? Essas formações aqui de montanhas são mais por conta desse encontro aqui do que desse. Não sei se deu para reparar. Aqui também, ó, está acontecendo uma separação, né? Uma placa está sendo dividida em duas. Aqui são é uma placa só. Esse todo aqui, ó, essas montanhas com essa parte verde, com esses vulcões aqui, é uma montanha só, é uma placa só que aqui está tendo uma divisão, né? Um rift, uma parte que está dividindo em duas placas. Tá? Ainda não aconteceu, mas vão se transformar em duas placas. E é assim, pessoal. Opa! É desse jeito que se formam as placas tectônicas. Daqui a pouco vão ter várias outras placas tectônicas aqui. É só uma questão de tempo até se formarem mais placas, porque essas placas elas podem acabar se quebrando, né? Uma placa tectônica ela não é inquebrável. Uma hora vai se quebrar. E aí uma placa tectônica vai acabar colidindo com a outra, vão formar mais montanhas, vão formar mais vulcões e gerar terremotos também. Tá bom? E aí o que acontece? Como se formam as montanhas? Por que um encontro de placa tem que formar uma montanha? Olha só. Vamos ficar bem atentos às setinhas amarelas aqui dessa imagem. Olha só, imagina essa setinha aqui. Essa placa está entrando por baixo dessa outra, né? Essa outra placa, ela está, por estar indo por cima, ela tem que ocupar um espaço que ela não ocupava antes. Ela estava fazendo essas
dobras. Tá vendo? Que virou tipo uma dobra, uma dobradura. E essa dobradura, ela tem um formato de uma montanha, como se uma rocha fosse para o alto, né? Uma rocha se voltasse para o alto mesmo, formando uma montanha, né? É como se um pedaço de papel, o papel representando uma placa, ele pudesse se dobrar, né? E aí o que acontece? Se ele se dobra, ele é encontrado para cima, e essa formação é uma montanha. Tudo bem? E aí o que acontece, gente? Aqui abaixo tem o manto. E aqui, bem aqui, acontecem as correntes de convecção, tá bom? Essas correntes de convecção, o que que elas fazem? Elas jogam essa placa para cá. Existem outras correntes que jogam essa aqui para cá. Opa, tá bom? Beleza? E esse arrastamento que o manto produz faz com que uma placa encontre a outra e se forme montanhas, tá? É um processo bem simples de se entender. Eu acho que a maior dificuldade mesmo é de vocês entenderem, talvez, alguns termos técnicos como correntes de convecção, fissuras, né, que eu comentei, placas tectônicas, mas esses nomes vocês vão aos poucos gravando. O importante é vocês entenderem que é um processo, é uma forma, né, é como se fosse um, um monte de massinha junta, né, que você dobra, estica, né? É como se fosse você pegar uma folha de papel e dobrar ou esticar, rasgar, né? Isso é assim que se formam as placas tectônicas que são que juntas formam a crosta, tá bom? Bom, espero que tenha entendido e qualquer dúvida vamos deixar para a próxima aula. E até mais.